Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós queremos, neste momento, juntos aprender a palavra de Deus. Estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Passou muito depressa, nós já estamos encerrando hoje mais um trimestre. E juntos nós vamos estudar a lição de número 13 neste momento, para nós estudarmos sobre o tema Renovando a Aliança. Antes, porém, eu quero junto com você dirigir a Deus uma oração, pedindo ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas e venha falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida dos jovens, meu Pai, que acompanharam este trimestre de escola bíblica dominical. Foram edificados assim como eu fui, meu Deus, pela tua santa, gloriosa e bendita palavra. Senhor, em nome de Jesus, continua a abençoar o teu povo, abençoar a igreja, abençoar os teus filhos. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos na lição de número 13, eu quero aqui, em rápidas palavras, fazer aqui uma reflexão sobre todo este trimestre. Nós estudamos este trimestre 13 lições falando sobre tempos de conquista, baseado na fé e na obediência que estão descritas no livro de Josué. A lição de número 1, ela falou sobre o livro de Josué e o tempo de conquista, descrevendo a forma que se deu toda a trajetória do povo de Israel após a saída do Egito. E agora Josué, ou melhor dizendo, Moisés, tomando a direção daquele povo e eles rumo à terra prometida. A lição de número 2 falou sobre a chamada, a responsabilidade que um líder, que alguém que assume a direção do povo de Deus, ele tem, como ele deve se preparar, como ele deve ouvir a Deus, o que ele deve fazer para que a sua liderança seja sucedida. A lição de número 3 nós falamos sobre os preparativos da conquista, a forma com que Josué se preparou, Deus o preparou, e a forma também com que Josué, ele dividiu o povo para que eles estivessem então na frente e diante daquela batalha. A lição 4, nós falamos sobre vencendo os obstáculos. Fora aí o primeiro deles, o obstáculo chamado aí o Rio Jordão, que estava num tempo de cheia, e nós falamos aí também como que Deus, ele fez com que aquele povo vencesse aquela situação e atravessasse o Rio Jordão. Depois nós falamos sobre confirmando o concerto, ou seja, Deus agora, assim como ele fora com Moisés, ele também se apresentara a Josué, para dizer para ele que Deus era com ele, e Deus mais uma vez firma com aquele jovem líder a responsabilidade que Deus havia lhe outorgado. A lição de número 6, nós vamos falar sobre um encontro com Deus, ou seja, a forma com que o próprio Deus, ele se encontrara com Josué e marcara a vida dele de uma forma tal que aquele jovem, aquele homem, ele vai assumir aquela responsabilidade e de forma alguma ele abrir mão daquilo que Deus falara com ele. Depois nós falamos sobre derrotar o primeiro inimigo, e o primeiro inimigo, vocês vão se lembrar aí, que fora Jericó, a cidade edificada com grandes muralhas, e nós conhecemos bem essa trajetória. Depois nós falamos contra a batalha de Ai, e o pecado que culminou em morte de 36 israelitas, que foram ali aquela batalha onde Acã, ele escondeu aquela capa babilônica e aqueles ciclos de prata e fez com que Israel fosse derrotada por desobedecer à voz de Deus. Depois nós falamos também sobre os gibeonitas, que foram ali um povo que enganaram a Josué. Mas também falamos sobre esses gibeonitas terem se arrependido, terem mudado a posição deles, se unido a Israel, e por causa do arrependimento, Deus mudou a trajetória daqueles homens. A lição de número 10, nós falamos sobre a luta dos hebreus no tempo da conquista, ou seja, a forma com que eles lutaram, as formas que foram ali as batalhas, as guerras e várias cidades ali que nós ouvimos por todo este trimestre, as 31 cidades, estados edificadas que eles tiveram que lutar contra. Na lição de número 11, nós falamos sobre uma herança conquistada pela fé. Quem que é mesmo? Nós falamos nessa lição sobre Caleb. Nós falamos e enfatizamos sobre aquele homem que herdou, que
confiou. Falamos sobre Josué também ter no seu coração aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo, e disse ao povo que eles não desistissem das terras que ainda não haviam sido conquistadas. Ouvimos ali um nome pouco citado na Bíblia, mas também falando de fé, que fora a filha de Caleb, que era a irmã. Jovens, vocês passaram aí todo o trimestre junto conosco, a irmã Áquisa. Nós falamos também sobre ela. E na lição de número 12, nós falamos sobre as cidades refúgios, falamos sobre a herança dos levitas, e hoje nós vamos falar então sobre renovando uma aliança. Abre sua revista comigo. Se você não está com a sua revista, você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos ler o texto do dia, que está em Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 31. E depois nós vamos estar fazendo também a leitura do texto bíblico oficial. Diz-nos assim a palavra de Deus na leitura do dia. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram, muito depois de Josué, e o que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 31. A síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. É por isso que Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Mesmo Israel tendo negado a vontade de Deus, tendo se desviado dos princípios, Deus permaneceu fiel para com aquele povo. Objetivos. Nós vamos então traçar aqui nessa aula 3 objetivos, porque os tópicos que nós estudaremos também serão 3, e no tópico de número 1 nós vamos mostrar como que aconteceu aquela assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. Depois nós vamos falar e compreender como que aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, e os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Nós vamos entender então também isso. E na lição, ou melhor, no tópico de número 3, nós vamos aprender acerca da história recente de Israel, o seu ressurgimento como um Estado, e também vamos falar sobre alguns conflitos e as perspectivas bíblicas que nós esperamos aí sobre a promessa desse povo que tem aí uma grande promessa da parte do Senhor. Vamos ler o texto bíblico todos juntos? Josué, capítulo 24, do 14 ao 21, nos diz assim: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos acontecerá que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais em nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá. Depois disse então o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Introdução. Depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué agora convocou o povo para 2 assembleias. A primeira, que ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. A segunda ocorreu em Siquém,
quando depois de entregar essa mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom de saudosista na seguinte frase: e eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué 23:14. Josué se despede de seu povo e faz uma exortação: agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus, para em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. O que nós precisamos entender para nós introduzirmos esta aula? Josué estava agora entendendo que o tempo de seu chamado, do seu ministério, estava encerrando. E ele então, antes de que se encerrasse, ele vai deixar ao povo diante de duas assembleias, uma que aconteceu em Siló e a outra em Siquém. Ele vai chamar o povo para o compromisso. Na primeira delas, o que ele vai falar para eles? Para que eles não desistissem. Aqui nós precisamos entender que muita gente começa bem, só que quando vai terminar, ele não termina. Ele para, ele desanima, ele desiste, ele fala que não dá conta. Mas Josué é um tipo de liderança que nós podemos entender algo. Robert, o que nós podemos entender? Nós entendemos através da vida daquele homem que nós que fomos chamados por Deus vamos passar por adversidade, sim, mas que nós temos que ir até o fim, porque Deus que nos chamou, Ele nos garante também a capacidade, a força, o entendimento para que nós lutemos até o fim. Josué reúne o povo em Siló. Tópico de número 1. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele estava idoso, que não poderia mais liderar, e a sua partida para Canaã celestial estava próxima. Reconhecer a hora de começar e o momento de encerrar um ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidade que todo líder deve ter. Aqui o que nós precisamos entender? Josué era o tipo de líder que entendia que ele teve que começar bem e que o fim agora estava chegando. O fim da sua chamada estava ali, mas ele soube lidar com aquela situação. E aqui eu paro para fazer uma questão importante, pontuar algo. Que antes dele parar, antes dele entender que o fim da sua chamada estava ali, o que ele vai fazer? Ele convoca o povo para duas importantes assembleias. E ele diz para aquele povo, para que eles não desistissem. O grande problema da nossa geração é que nós estamos com pessoas que estão à frente do rebanho do Senhor, à frente da igreja, à frente de lideranças, e eles não entendem a hora de parar. Chegou o tempo dele parar e ele quer ficar lá por qualquer forma. Às vezes a idade chegou, às vezes o estatuto da igreja diz que tem que jubilar aos 70 anos, mas a pessoa não quer. Por quê? Ele ama mais o cargo do que o Deus do cargo. E nós precisamos entender, Josué era um homem sábio, ele sabia o tempo do início, mas ele sabia também o tempo do fim. Josué faz um discurso contundente, perceba, além dele entender o tempo das coisas, agora ele vai fazer um discurso que foi marcante. Olha o que ele diz: Josué, num ato de amor e zelo, exortou aos hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando na sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando ao seu chamado. Esforçai-vos. Havia inimigos ao redor de outras terras para serem conquistadas. Depois Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. Aqui está um ponto importante
e eu quero junto com você ler um versículo para nós entendermos sobre essa questão que Josué faz um discurso contundente, um discurso marcante e importante que está em Deuteronômio. Capítulo de número 30 e o versículo de número 19 e 20 nos diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu tenho proposto vida ou morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que não fiqueis na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha o que Josué vai advertir o povo. A primeira coisa, ele disse assim, ó: vocês precisam ser cuidadosos nas suas escolhas. Sabe aquela velha frase que a gente sempre ouve assim, que escolhas decidem destinos? Isso é uma verdade, jovens. É por isso que nós temos a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Era isso que Deus estava falando com Israel. Escolha hoje o bem para que vocês tenham vida. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão parando, estão desanimando, porque ele diz assim: Robert, eu não dou conta. Olha o que Deus falou para Josué e depois ele vai falar com o povo. Esforçai-vos. Nós precisamos entender isso aqui. Ninguém que começou uma trajetória ministerial, uma chamada ministerial, ele começou e a vida dele já foi aquele mar de rosas. Não, existem os espinhos, as provações, mas nós temos a capacidade de escolher os caminhos a trilhar. E me chama a atenção aqui um outro ponto importante, e eu não posso passar por isso aqui sem refletir sobre essa palavra. Olha o que Deus falou também para Josué. Diga ao povo, e ele falou para o povo, que eles não tenham casamentos mistos. Hoje, quantos jovens da igreja casam-se com pessoas do mundo, namoram com pessoas do mundo, têm escolhas de pessoas que não têm nada a ver conosco. Robert, mas isso é coisa careta, eu namoro com quem eu quiser. Namora mesmo, você tem toda a razão. Só que a escolha é sua, e a colheita também é sua. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. Não sou eu não, é a Bíblia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça, ou tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Perceba uma coisa, Josué amava aquele povo. Me chama a atenção isso, e é por isso que ele estava advertindo eles. E ele não amava simplesmente de boca para fora, ele amava aquele povo de todo o seu coração. Josué era um líder preparado para a obra que Deus havia lhe confiado. Sabe o que me chama a atenção isso aqui? É que muitas pessoas não conseguem entender. Ele pensa assim que só pelo fato de alguém ter estudado ou simplesmente ter lido um livro sobre liderança, ele já passa a ser líder. Não. Isso existe uma chamada de Deus em se falando do rebanho de Deus. Existe uma chamada e uma capacitação que é diferente de quando você tem uma técnica para liderar e de quando você lidera com o coração. Quando você entende a chamada. É por isso que muita gente às vezes faz parte de departamentos da igreja e você diz assim: mas eu chamei o irmão, a gente peleja com ele, a gente incentiva, e é porque ele só tem a técnica, ele não tem a chamada. Ou se ele tem a chamada, ele não se preocupa em desenvolvê-la. Porque a gente que lidera, tem dia que a gente tem que ser chato. Como falar desse assunto? Como Josué teve que falar. Ele falou assim: não se prenda a um jugo desigual, porque a luz não tem parte com as trevas. Casamento misto. E quanto que nós vemos isso nos nossos dias? Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes você diz assim: Robert, jugo desigual é só quando casa, por exemplo, um cristão com um espírita. Não. Jugo desigual fala também de ideais diferentes. Talvez Deus te chamou para a obra, você sabe disso, Deus colocou uma responsabilidade,
e você pensa que está arrumando uma bênção para a sua vida, e ao invés de você tomar uma bênção, você está tomando uma maldição. Sabe o que eu começo a refletir com isso? E eu ouvi uma frase de um pastor conhecido que prega muito para casais, o pastor Aguinaldo, de Campinas. E ele disse assim, que o divórcio, ele começa no namoro. Porque às vezes as pessoas não conhecem, não entendem isso. Mas quando a pessoa começou a namorar, os propósitos do seu cônjuge, do seu namorado, do seu companheiro, já eram diferentes dos do seu. E ali ele já estava começando a lavrar a sua carta de divórcio. E isso é uma realidade, jovens. Não há parte das luzes com as trevas. Não adianta falar que é porque o pastor, porque o ministério é careta, não. Nós precisamos entender, existe da parte de Deus um propósito para mim e para a tua vida. E nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que amem-nos, mas que amem também a obra de Deus. Vamos seguir? Tópico de número 3. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que nem uma só palavra caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas sobreviriam e nenhuma delas caiu em uma só palavra. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua costumaz infidelidade passará sem castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo. E qual é? Romanos 6:23, que diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos entender isso. Robert, mas todos pecam? Sim, mas só que o diferencial está quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas para trazer uma palavra profética, assim diz o Senhor de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu, a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac e Jacó, Moisés e Arão, e bem como que lembrando os grandes feitos, desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. O que nós precisamos entender aqui, jovens? Existe um preço quando nós estamos diante de Deus. Eclesiastes capítulo de número 12, a Bíblia é enfática ao nos dizer assim, que nós podemos fazer tudo conforme o nosso coração, jovens, mas que Deus, Ele nos trará juízo sobre todas estas coisas. Você diz assim, Robert, mas Deus faz isso por causa que Ele não nos ama? Não, muito pelo contrário, a Bíblia é enfática ao dizer assim, que Ele corrige o filho que Ele ama. Vamos para Provérbios, só para a gente ler sobre essa questão aí da repreensão, da justiça de Deus, e a gente já passar para o próximo tópico. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz e será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que nós precisamos entender então? Que por muitas vezes aquele que é repreendido, ele não consegue entender e ele vai ser quebrantado sem que haja cura. Uma outra questão está em Gálatas, capítulo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então, vamos tomar cuidado, jovens, porque o plantio é certo, mas a colheita também é certa, tá bom? Tópico de número 2, a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué, ele marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer a palavra profética. Assim diz o Senhor Deus de Israel. O que nós precisamos entender aqui? Vamos só parar por aqui para a gente poder falar sobre esse tópico de 2.1. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus para mencionar uma palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande. Principalmente nessa autoridade, quando aqui dá-nos a entender uma palavra de profecia. Porque ele disse assim, assim diz o Senhor. Quantas pessoas, jovens, que estão falando coisa aí que Deus nunca falou. E nós, professores de escola dominical,
nós também temos essa responsabilidade de levar a palavra de Deus até vocês. E todas as vezes que nós vamos levar a palavra de Deus até vocês, existem algumas circunstâncias que nós sabemos que vocês pensam. Qual que são essas circunstâncias? Aquela pessoa que fala assim, valeu a pena ir na escola dominical hoje. Aquele outro tipo de pessoa que diz assim, não valeu a pena ter ido hoje não. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque a aula é muito monótona, às vezes o professor não se prepara, ou às vezes está cansado, ou às vezes... Não, por várias situações. Uma outra questão é aquela tipo de pessoa que às vezes ele está ali, se percebe aquele sentimento de que ele está ali por obrigação. Ele está ali dando a aula porque alguém mandou ele dar aula, mas ele não tem o coração naquilo. Ele não entende que aquilo é algo que Deus o chamou. E o terceiro tipo de aluno e a terceira expectativa que todo professor deveria ter é que o aluno veio, aprendeu e mais do que isso, quando está encerrando o trimestre como hoje, ele diz assim, valeu a pena estar na escola bíblica dominical porque Deus falou comigo. Eu quero dizer para você que tem uma chamada de Deus, porque olha aqui, o líder está se despedindo, mas antes de se despedir, ele faz uma aliança, ele chama o povo para a responsabilidade e diz para eles assim, tenham o coração de vocês na presença do Senhor. Deus está falando para que vocês não desistam. E sabe como que Josué fez aquilo ali? Me chama a atenção isso. Ele fez isso chamando o povo e falando assim para eles, lembram-se do que Deus fez a Abraão, lembram-se do que Deus fez a Jacó, lembra-se do que Deus falou com Isaac, lembram-se com aquilo que Deus fez com Moisés, com Arão, com Miriam e com todo o povo, tirando ele dos Egípcios. Ou seja, em outras palavras, me permita aqui fazer essa aplicação na hora da aula. Ele estava dizendo assim, trazendo tudo aquilo que podia dar esperança para que o povo não desanimasse. Sabe o que eu quero dizer para você, jovem? Talvez no decorrer desse ano, você nessa trajetória já passou por tantas dificuldades. Talvez você está olhando aí esse momento que nós estamos enfrentando no mundo e você pode dizer assim, tem momentos que eu penso assim, eu não vou dar conta. Mas Jesus nesse momento está falando com você, meu filho, minha filha, eu quero renovar minha aliança contigo, não desanime. Lute, jovem, regaça as mangas e fala com Jesus e vai até o fim, porque Deus, Ele é fiel. Vamos lá, tópico de número 2.2, o memorial. Concluída a profecia, Josué agora ele conclamou o povo a servir ao Senhor como ele e a sua casa fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ela serviria para servir de testemunho. Aqui me chama a atenção uma outra questão. Sabe o que é, jovem? É nós entendermos algo. Ninguém é obrigado a dizer sim para Deus. Só que uma vez que disse sim, ele precisa ser homem e precisa ser mulher de Deus e lutar pela causa do mestre até o fim. E ninguém é obrigado a dizer sim para ninguém, nem para o ministério, nem para o departamento, mas se ele diz, ele tem que cumprir o papel dele. Por isso que a Bíblia diz assim, que as palavras do homem sejam poucas. Como que é a palavra do homem? Sim, sim. E qual que é a outra? Não, não. O grande problema é que a nossa geração perdeu isso. A geração do século 21, antigamente, quando se ia fazer um compromisso, um fio de bigode servia. Hoje em dia você pode cortar até o dedo fora, que a pessoa não honra mais a palavra, não honra aquilo que firmou diante de Deus. E em Eclesiastes, Salomão escreveu sobre isso. Ele falou assim, para que fossem poucas as palavras diante de Deus, porque Deus estava diante do céu e nós aqui na terra.
E que se alguém fizesse um voto diante de Deus, o que ele tinha que fazer? Cumpri-lo. Sabe o que me chama a atenção? E eu fico refletindo sobre isso, como que a nossa geração perdeu a identidade. Antigamente, as pessoas honravam aquilo que falavam. As pessoas honravam o matrimônio, as pessoas honravam o ministério, as pessoas honravam a oração que era feita no momento onde a pessoa assumia um cargo, uma responsabilidade, se prostrava diante do ministério para poder orar, ser levado ao presbitério, ao diaconato, a evangelista, a pastor da igreja. A pessoa honrava aquilo ali. E hoje nós estamos perdendo isso. Josué fez aquele memorial debaixo daquela árvore. Ele pegou uma pedra e falou assim, ó, essa pedra é o testemunho daquilo que vocês estão falando. Vamos lá para Mateus, só para nós entendermos como que é essa questão. 12:36. Olha o que vai nos dizer a Bíblia. Jesus vai dizer. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelos dos meus pés. O que nós vamos entender aqui? Jesus falando essa palavra, Jesus ensinando aqueles homens no templo e demonstrando para eles que Deus continuava sendo o mesmo. Ele foi com Davi, foi com os demais reis na trajetória e continuou sendo o mesmo Deus. Mas aqui sabe o que me chama a atenção também? Uma outra questão, que muitas pessoas não entendem. Robert, o que é? É que as pessoas mudam, mas Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. A outra questão que eu fico refletindo é sobre uma circunstância. Olhem para os reis de Israel. Os reis de Israel, quando nós vamos lendo a trajetória, a Bíblia vai dizer assim que alguns homens faziam o que era reto aos olhos do Senhor e outros faziam com que o seu reinado fosse deplorável diante de Deus, mal aos olhos do Senhor. E aqui eu paro, jovens, para nós entendermos uma questão. Como que nós estamos escrevendo a nossa história diante de Deus? Como que está sendo escrita a nossa vida ministerial? Como que está sendo escrita a sua vida de intimidade, de comunhão com o Senhor? Reflita sobre isso. Tópico 2.3. Josué agora e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, cerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Me chama aqui a atenção uma questão. É que em toda a trajetória, a Bíblia vai dizer assim, e Moisés, servo do Senhor. Mas nesse ponto aqui, a situação mudou, porque Deus agora vai fazer menção aqui, no versículo de número 21 do texto áureo que nós lemos. Ele agora vai fazer menção e ele diz assim, Josué, servidor de Moisés, era a forma com que toda a trajetória, desde que Josué começou a acompanhar Moisés até agora, era a forma com que ele era mencionado. Mas agora Deus vai fazer menção da vida de Josué, diferente, vai dizer assim, Josué, servo do Senhor. Robert, por que você está falando sobre isso? É porque o tempo daquele homem se encerrou e Deus marcou de forma positiva a trajetória dele. E me chama a atenção é que aquele homem, aquele líder, Josué, nunca requis isso. E aqui é uma questão que eu não posso também deixar de refletir. Quantas pessoas fazem questão de que os seus títulos sejam mencionados? Quantas pessoas fazem questão de que os seus títulos sejam evidenciados? Sabe o que eu quero dizer para você, jovem? O tempo de Deus honrar a cada um chega. Não precisa de ninguém forçar. Não precisa de ninguém querer. Não. O tempo de Deus na nossa vida vai chegar. Pode quietar o teu coração. Vamos agora para o tópico de número 3. Um salto para o futuro.
O renascimento de uma nação. No fim do século XIX surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo, que pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos, a imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve o seu auge na Europa. E assim, em 1930 e 1940, pela perseguição nazista, diante disso, os árabes da região promoveram então os conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 47, porém, finda a Segunda Guerra Mundial, e a ONU, numa sessão histórica, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu seu voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas árabes, não David Ben Gurion, em 14 de maio de 48, declarou então a independência do Estado de Israel. Desculpa. O que nós precisamos entender? Jovens, nós não vamos ficar aqui nos atendo a esse ponto, a esses pontos da nossa lição. Mas uma questão aqui é que agora Deus vai firmar e Deus vai evidenciar o pacto que ele tinha com a nação de Israel. Eu quero chamar a sua atenção para você refletir comigo, porque existe uma promessa de Deus para Israel. Entenda uma coisa, Deus, ele permitiu com que o povo de Israel fosse assolado. O povo de Israel foi como que disseminado. Mas no século XIX surgiu então esse movimento chamado de sionismo e fez com que os judeus agora começassem então a querer voltar à sua pátria amada. E me chama a atenção, porque muitas pessoas não entendem isso e quando fala de Israel a pessoa fica até meio que perdida. Mas nós, a igreja, temos a obrigação de olhar e observar para Israel. Robert, por quê? Porque existem profecias escatológicas. Robert, o que é isso? Profecias falando das coisas vindouras que só acontecerão quando Israel se cumprir cada palavra que Jesus falou. Robert, qual delas? Eu vou fazer a menção de uma que aconteceu, que foi citada aqui na revista, e nós não vamos ler os demais tópicos para nós não prolongarmos mais a aula. Em 48, Israel agora ressurge como Estado. E agora, através ali de uma votação, o que acontece? Israel surgiu como Estado, Israel um Estado e a Palestina outro. Robert, o que tem a ver isso? Ali existe uma guerra, um conflito travado. Robert, por que existe esse conflito? Por causa ali daquela velha briga, aquela velha discussão, aquele velho problema que Sarai e Abraão arrumaram. Qual foi? Quando eles permitiram que Abraão se deitasse com a sua empregada e surgiram então os ismaelitas e os descendentes de Isaac, que estão ali naquela região da Palestina em conflito eterno. A outra questão, Jesus falou para que os seus discípulos olhassem para a figueira. E ele falou para que eles olhassem quando a figueira brotasse. E aqui me chama a atenção, e eu quero refletir com você sobre isso, é porque a figueira já brotou. Robert, quem é essa figueira? É Israel, que havia morrido como Estado, que já não era mais um país, mas que Deus, que não perde o controle da história, fez com que esse Estado ressurgisse. Robert, existe mais alguma coisa que nós temos que refletir nesse momento? Sim. Robert, o quê? Sobre uma questão. A questão de que no momento de decisão, aonde Israel fora se tornar Estado, em uma reunião exclusiva para este fim da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva, ou seja, ele decidiu ali se Israel seria ou não Estado e se tornaria novamente país. Robert, por que você está falando isso? É porque muitas lideranças não conseguem entender isso.
a situação, o caos político de muitas situações, é porque se as pessoas observassem a Bíblia Sagrada, eu acredito que as pessoas teriam mais facilidade para poder governar o povo. Olha o que diz o Salmo, só para nós entendermos aqui, jovens, e já encerrarmos a lição, sobre o cuidado, sobre o sentimento que nós temos que ter por Israel. Davi, escrevendo os Salmos, olha o que ele diz: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Sabe o que eu quero dizer para você, jovens? Que nós precisamos amar Israel. Orar pela paz, para que essas guerras cessem, para que essas guerras terminem, para que essas guerras se acabem. Porque isso, sabe o que eu entendo? Que o nosso país foi abençoado porque um homem da nossa terra, Oswaldo Aranha, ele foi decisivo e ele tomou partido daquela situação. Não quero aproveitar da aula aqui da escola dominical para fazer politicagem em momento algum. Mas o nosso atual presidente também demonstrou esse sentimento pela nação de Israel. E isso é um indício de que as bênçãos que às vezes nós enfrentamos no nosso país, porque talvez alguém diz assim, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Vai lá para a Coreia do Norte, vai lá para a Índia, vai para o Afeganistão, os países onde existe ali aquela janela de 10/40 ali no mundo, onde o cristianismo é perseguido. Nós somos um povo abençoado. Mas para isso nós precisamos de fé e precisamos de obediência. Por isso ore pela paz em Israel. Conclusão. Josué e Eleazar, eles partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas boas, mas sobre a vida dos hebreus até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. O que nós precisamos entender aqui, jovens? O fim, ou melhor, o futuro, sempre traz muitas surpresas. Eleazar e Josué partiram. Só que nós hoje, como igreja, ainda temos a fé e a obediência desses homens para que nós continuemos a lutar pela terra que nos aguarda. Existe um hino da nossa harpa cristã que nos diz assim: eu avisto uma terra feliz, para onde eu irei morar. Há mansões nesse lindo país, aonde um dia eu hei de habitar. Que nós tenhamos o coração, o sentimento de habitar na Nova Jerusalém, a cidade celeste que nos aguarda. Para isso, nós precisamos querer conquistar, nós precisamos ter fé e ter obediência. Jovens, Deus abençoe as vossas vidas. Eu quero agradecer vocês de todo o meu coração por estarem aí todo esse trimestre junto conosco, aprendendo a palavra de Deus. Quero agradecer nosso irmão cooperador Rosemildo, que esteve aqui nos auxiliando em algumas aulas e estará aí possivelmente nos próximos trimestres. E quero pedir vocês que orem pelo departamento de jovens, não só de nossa igreja, mas pelos jovens em todo o país, para que Deus possa abençoar a juventude das Assembleias de Deus, das demais denominações. E eu quero também dizer para você que ainda não é inscrito no canal da Decolheita. Aqui, você tem disponível aí na barra aí do nosso vídeo a oportunidade, você pode se inscrever. Nós temos essa aula e outras aulas que são abençoadoras e abençoadas. E você pode se inscrever. Aproveita e vai lá e marca aquele gostei, dê o seu like, ativa o sininho para você receber em primeira mão as notificações aí das escolas dominicais, quer seja de adultos, de jovens, de crianças e adolescentes. Esse canal tem sido uma bênção. Aproveita, compartilha o canal, compartilha as nossas aulas e isso vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos orar nesse momento e agradecer a Deus por tudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos nossos alunos. Quero te agradecer, Senhor Deus, por essa juventude que nos acompanhou, meu Pai. Meu Deus, e que eu sei que o Senhor tem grandes promessas. Deus, eu sei que do meio desses jovens sairão líderes, pastores, homens e mulheres vocacionados a te servir e a fazer a tua obra. Por isso, Deus, impregna no coração deles fé,
obediência, para que eles possam conquistar como o Senhor nos ensinou nesse trimestre. Jesus, eu quero te agradecer porque por vezes eu pensei, meu Pai, que ia parar, meu Pai, as dificuldades bateram. Mas o Senhor, meu Deus, me deu força. E nesse trimestre o Senhor me fez lembrar de tudo isso. E por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, continua abençoando essa juventude abençoada que o Senhor colocou nesta igreja e nas igrejas que estão nos acompanhando neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo trimestre na classe de EBD de jovens.